Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos ter uma aula sobre plano inclinado. Vamos realizar exercícios com atrito e sem atrito, tá bom? Primeiramente eu vou fazer uma rápida revisão aqui sobre plano inclinado para a gente já entrar nos exercícios, tá bom? Bom pessoal, então nós vimos nas aulas anteriores, nós estudamos o plano horizontal, né? Então tem um corpo aqui qualquer que se movimenta para a esquerda, para a direita ou até mesmo está em repouso e tem forças agindo sobre esse corpo mesmo ele estando em repouso. Por exemplo, a força peso agindo para baixo, sempre direção vertical, sentido para baixo. Nós temos a força normal que é perpendicular à superfície, não é isso? Sempre saindo de dentro do plano. Nós temos também, vamos colocar aqui uma força, arrastando esse bloquinho para que ele entre em movimento da esquerda para a direita. Essa força pode ser uma força F qualquer. Consequentemente, a gente vai ter uma força de atrito contrária ao movimento, não é isso? Porque a força de atrito está sempre contra o movimento, agindo no solo. Esse atrito ele pode ser estático, pode ser cinético, como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Mas aqui é só para a gente poder relembrar mesmo algumas forças e a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Então a gente tinha aqui o peso, tinha a normal, tinha uma força F qualquer empurrando o bloquinho e a força de atrito contrária ao movimento agindo na superfície. Então nós tínhamos também um referencial X na horizontal e Y na vertical, né? Onde nós analisávamos as forças que estavam na horizontal e na vertical. E caso aparecesse alguma força inclinada, nós tínhamos que fazer a decomposição dessa força, certo? Por exemplo, se a gente tivesse uma força F aqui, ó, inclinada assim, a gente fazia Fx e Fy, né? Que são as decomposições da força, porque a gente, no caso, não analisa as forças inclinadas, certo? O que vai acontecer agora? O que é o plano inclinado? Por exemplo, você tem um carro numa ladeira, né? Se você soltar o freio de mão, esse carro vai descer essa ladeira. Isso é uma situação de plano inclinado. Agora a gente deixou de analisar, né, aquele chão retinho e agora a gente vai fazer isso aqui, né? A gente vai simplesmente inclinar o plano, né? Então aqui. Prontinho, é só fazer isso, tá vendo? Era horizontal, a gente vai fazer um ângulo qualquer. Nesse caso aqui, eu já desenhei um plano inclinado para a gente analisar as forças. Eu coloquei a situação final aqui, mas foquem aqui primeiro nessa parte inicial comigo, tá bom? Depois a gente chega lá na conclusão. Bom, pessoal, então o que vai acontecer no plano inclinado? Quais forças vão estar agindo no plano inclinado? A gente tem a força peso, certo? Que age sempre na direção vertical e sentido para baixo, né? Então nós temos o peso. Nós temos a normal, que é perpendicular à superfície, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com a superfície e sai de dentro dela. Então a normal vai estar aqui, ó, agindo para cima, fazendo 90 graus com a superfície. Nós temos, por exemplo, esse corpo aqui, não vou colocar força de resistência nenhuma, nem força de... Ele sozinho, ele tem peso, então ele vai tender a descer o bloco, né? Então, consequentemente, a força de atrito vai estar contrária ao movimento, ou seja, vai estar agindo aqui no chão, né? Força de atrito. Se ele está descendo, a força de atrito está contrária, certo? Mas não vou desenhar ela agora não, porque a gente vai analisar a força-peso, que está inclinada, e eu não quero confundir vocês. Pessoal, o que acontece? O nosso referencial XY era na horizontal, X, vertical, Y. Agora, nós vamos ter também um referencial XY, só que ele vai inclinar junto com o plano, tá bom? Aqui eu coloquei ele assim, porque eu coloquei o plano inclinado nessa direção e sentido. Mas se ele tivesse assim, né, para cá, aí você ficaria igual daqui, tá? Só que inclinadinho. Bom, o que acontece? Esse plano aqui, ele vai fazer um ângulo θ com a horizontal. Lembra que aqui, ó, estava horizontal, né? A gente tinha 180 graus para cá e 360 ou 0 graus para cá. Agora a gente levantou, lembra? Inclinou a superfície. Então ele vai fazer um ângulo que posso chamar de θ ou alfa com a horizontal, tá bom? Eu vou chamar aqui de θ. Não, vou chamar de alfa porque aqui tá alfa, tá bom? Mas poderia ser θ sem problema nenhum. Então o que acontece, pessoal? O
O y, ele tá aqui, ó, anormal, tá no sentido positivo de y. E o peso? O peso, pessoal, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá inclinado em relação ao nosso plano referencial. Por isso que a gente tem que decompor em px e py, tá? Então, olha só. Nós temos aqui a decomposição da força-peso na vertical, que é py, e a decomposição da força-peso na horizontal, que é o px. Vou apagar aqui, vou fazer pontilhado, porque é comum a gente desenhar ele pontilhado, as decomposições, tá? Mais ou menos, tá, pessoal? Isso aí, mais ou menos. Então, o que acontece? Deixa eu melhorar aqui. Mais ou menos, ok? Bom, a gente vai ter aqui, então, como eu falei, o PY, né, na vertical e o PX na horizontal. Lembra daquela força inclinada? Aqui vai ser o peso inclinado, tá bom? Agora a gente tem que encontrar, né, uma semelhança de triângulos aqui, para que a gente possa encontrar o seno e o cosseno, encontrar o valor dessas decomposições. PY, pessoal, é a força, é a decomposição da força-peso que mantém o corpo preso no plano. Ele mantém o corpo preso no plano, equilibrando aqui com a força normal, tá? E o PX é a força que faz a decomposição da força que faz o bloco descer, tá? Então, o peso, né, ele está equilibrando PY e PX, né? É a força resultante. Mas PX faz o bloco descer e PY mantém ele fixo, né, para que ele não saia, né, virando. Deu para entender mais ou menos? Então, o que acontece? Esse ângulo alfa, pessoal, vai ser semelhante aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó, alfa. Alfa, tá? Se a gente fechar aqui, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus. Olha só, aqui tá melhor nessa imagem. O ângulo alfa daqui, tá alfa aqui. A gente faz um ângulo de 90 graus aqui. Vamos analisar o seno. Seno de alfa vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, o seno de alfa vai ser igual cateto oposto. Quem vai ser o cateto oposto ao ângulo? É PX. PX está aqui embaixo, tá vendo? PX está na horizontal. PX dividido pela hipotenusa, que é o peso. PX, desculpa. Então, PX vai ser igual a peso vezes o seno do ângulo. É isso aqui que está aqui, ó, já no resuminho para vocês, tá bom? Muito importante a gente encontrar todas as decomposições da força, tá bom, pessoal? Então, vou separar aqui para a gente achar o cosseno. Quem vai ser o cosseno? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser igual cosseno cateto adjacente. Cateto adjacente, nesse triângulo retângulo aqui, é PY. PY sobre o peso, multiplica cruzado. PY vai ser igual a peso cosseno alfa. Então, tá aqui, ó, também no nosso resuminho. Pessoal, é muito importante vocês lembrarem, eu quero decorar a equação. Tem muita aluno falando assim, eu posso decorar essas equações? Pode decorar as equações. Mas lembrando que esse ângulo alfa, que daqui do seno, ele está na base. É o ângulo do plano inclinado com a horizontal. Se o ângulo estiver aqui na vertical, aí a gente tem que fazer outra semelhança, tá? Então, pessoal, cuidado para quando você for decorar, se você quiser decorar essa fórmula e não encontrá-la, o Ventura fazendo os desenhos, você tem que saber que o ângulo alfa é o ângulo da base, tá bom? Bom, pessoal, isso aqui é só um resumo bem rapidinho, né? Para a gente poder realizar os exercícios de plano inclinado, tá legal? Então, vamos lá, vamos para o exercício número 1. A gente vai fazer uma sequência de exercícios agora, tá? Num nível bem mais fácil até um intermediário, tá bom? Com atrito e sem atrito. Vamos iniciar primeiro sem atrito, depois a gente vai inserir a força de atrito, tá bom? Aí a gente relembra a força de atrito, né, as equações. Então, vocês entenderam aqui, né? Lembra na horizontal que o peso era igual a normal, quando tudo estava na horizontal certinho? Aqui agora a normal vai passar a ser igual a PY, tá vendo?
Então é isso também que vai ser diferente, porque a força de atrito não é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então aqui a gente multiplicava pela força peso, né? Quando não tinha nada inclinado, é claro. Mas agora não, agora a normal passa a ser PY. E quem é PY? É o peso vezes o cosseno do ângulo, tá? Então é isso que a gente vai ter que ficar atento nos próximos exercícios, ok, pessoal? Então vamos lá. Questão número 1. Um bloco de 3 quilos encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus em relação ao solo. Considerando a gravidade local igual a 10, determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Pessoal, ele quer saber a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Qual é a força que o plano inclinado exerce sobre todos os blocos, né? É a força normal, tá bom? Força normal. Sempre perpendicular à superfície, né? Saindo de dentro da superfície. Então, nesse caso aqui, para cima, normal. Lembra que no nosso plano inclinado, agora a gente está analisando assim, né? X e Y, ele está no sentido positivo, né? De Y, do nosso referencial. Então, ele quer a força normal. Bom, nós já vimos que a normal, no nosso resumo anterior, a força normal é igual à decomposição PY, certo? Então, a normal vai ser igual a peso vezes cosseno de θ. Lembrando que peso, pessoal, é massa vezes a gravidade, certo? Então, a minha força normal vai ser massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. Lembra que tem que ser o ângulo com a horizontal, ok? Normal vai ser igual a 3 vezes 10 vezes o cosseno de 45 graus. Então, a normal vai ser igual a 30, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, 30 sobre 2, 15 raiz de 2 newtons, que é a unidade de força, tá bom? Então, o valor, o módulo da força normal vai ser 15 raiz de 2 newtons. Vou marcar aqui, para vocês poderem tirar o print. Okay? Bem tranquilo, né, pessoal? A gente vai fazer uns exercícios fáceis assim, para vocês entenderem a ideia. E daqui a pouco a gente vai fazer eles ficarem um pouquinho mais complexos, tá bom? Exercício número 2. Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito com um plano inclinado em 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano, ou seja, na direção aqui, ó, horizontal, para que o corpo deslize com velocidade constante, né? Então ele quer saber a força que vai ser aplicada, né, força mínima que tem que ser aplicada na superfície para o corpo deslizar com velocidade constante. Pessoal, velocidade constante, vamos anotar isso aqui. Velocidade constante implica em aceleração igual a zero, força resultante igual a zero. O sistema vai estar em equilíbrio dinâmico, né, em movimento uniforme, ok? Não pode esquecer disso. Equilíbrio, velocidade constante, aceleração é zero, força resultante é zero. Ele está querendo a força mínima, né, para isso aqui estar equilibrado, para ele começar a descer, né, com velocidade constante. Então, a força que faz ele deslizar para baixo é qual? É a decomposição da força, né, no caso. Px, né, Py é a força, a decomposição da força que o plano está exercendo, né, a normal vai ser igual ao Py, e o Px vai ser igual ao valor dessa força que ele está querendo, Px, que vai fazer o corpo descer o plano. A normal é a força que o plano exerce sobre o bloco e o Py é igual a normal. E Px é a força que ele faz ele descer. Então, eu tenho que Px é igual a peso vezes o seno de θ. Lembrando que para ter essa equação, o θ tem que estar na base. Px vai ser igual a peso, que é massa, vezes gravidade, vezes o seno do ângulo. Então, Px vai ser igual a 2 vezes 10 vezes o seno de 60. Px vai ser igual a 20 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2.
20 sobre 2 vai ser 10 raiz de 3 newtons, ok? Ok, prontinho, pessoal. Fechamos mais uma questão simples. Agora vamos começar a elaborar mais as questões, né? Então vamos lá. Um bloco de massa 5 kg é arrastado ao longo de um plano inclinado ainda sem atrito, conforme a figura. Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo para cima, a intensidade dessa força F vai ser... Pessoal, olha só. Agora a gente vai fazer o diagrama de forças. Lembra que a gente fazia isso lá nos exercícios na horizontal? A gente vai fazer agora no plano inclinado, tá bom? Então, olha só, a gente tem uma força F agindo para cima. Nós temos a força peso agindo para baixo. Nós temos a força normal, não é isso? Ainda está sem atrito. Nós temos peso normal, ok? O que a gente tem também, pessoal? Agora a gente tem as decomposições da força peso, né? Que eu vou desenhar de azul. Px e Py, certo? X e Py. Ok. Então eu vou escrever agora com a caneta. Aqui é Px, aqui é Py, aqui é peso, aqui é normal. E aqui é a força F, ok? Então, pessoal, o que acontece? A gente vai analisar no movimento, ele está acelerado para cima, certo? Está acelerado, ele está tentando subir o bloco. Agora nós vamos analisar as forças na horizontal. Lembra que a gente analisava ou na vertical ou na horizontal? Agora a gente vai analisar na horizontal, porque é o nosso referencial X, né? Y na vertical. Nós vamos analisar porque é aí que está o movimento. Então, força resultante pela segunda lei de Newton, se vocês ainda não viram as primeiras aulas, pessoal, não deixem de assistir. A força resultante é definida por massa vezes aceleração, onde força resultante é o somatório de todas as forças vetorialmente falando. De forma escalar, a gente tem que ver quem está a favor da aceleração vai ser positivo e quem tiver contra vai ser negativo. Tá? E a gente já vai analisar de forma escalar. Então, vai ficar força, que está no mesmo sentido da aceleração, menos Px, vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Força eu estou querendo descobrir, certo? Px vai ser peso vezes o seno do ângulo, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, agora vamos substituir os valores. Força eu quero descobrir. Peso é massa vezes gravidade, já vou botar direto, vezes o seno do ângulo. Ele fala que o seno do ângulo é 0,8. Ele já me dá pronto, tá vendo? Às vezes isso vai acontecer, tem que ficar bem atento. É igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 3. Então, eu tenho que força menos 5 vezes 0,8 vezes 10 vai dar 40. 5 vezes 3, 15. Força vai ser igual a 15 mais 40. Força vai ser igual a 55 newtons. Resposta letra D. Tá? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá vendo? A gente está agora aprimorando um pouquinho mais as questões, né? Vamos fazendo passo a passo, e aí fica tranquilo de resolver todas as questões, né? Então, vamos lá. Uma rampa AB inclinada de 37 graus em relação à horizontal tem 12 metros de comprimento. Então, ela tem 12 metros de comprimento. Só nem todas as informações que o problema te dá necessariamente você tem que usar, tá bom? E não oferece atrito, ou seja, ainda problema sem atrito, para um pequeno corpo de massa 1 kg abandonado a partir do repouso no ponto A. Então, ele é abandonado aqui do repouso no ponto A, vai descer o plano. Determine a força resultante sobre o corpo. Ok. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente tem que analisar primeiro? As forças, né? Lembra disso? Fazer sempre a decomposição das forças. Então, eu tenho peso para baixo,
vertical para baixo. Normal para cima, 90 graus, perpendicular à superfície. Vou desenhar as decomposições do peso. Sempre tem que desenhar as decomposições do peso, tá? PX, tentando descer o bloco, sempre, tá? PY, contrária à força normal, sentido para baixo. Então, aqui vamos escrever normal, peso, PY e PX, ok? Então, a força que faz o bloco descer, a gente primeiro tem que descobrir a aceleração, porque força resultante, ele quer é massa vezes aceleração, certo? Então, a gente tem que descobrir a aceleração primeiro do bloco para depois descobrir essa força resultante, ok? Mas, a gente inicialmente vai ter que analisar os vetores na horizontal, e só temos o PX. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante na horizontal? Só tem o PX, não tem que diminuir de nada. Massa vezes aceleração. PX é P seno θ quando o ângulo está na horizontal. Massa vezes aceleração. Peso. Peso é massa vezes gravidade. Então, 1 vezes 10 vezes o seno de 37, ele já até me dá, mas eu vou escrever assim. É igual a massa 1 vezes aceleração, que eu não tenho. 1 vezes 10 vezes 0,6, que ele me dá aqui, ó, seno de 37, vai ser igual a A. A vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Aí vocês vão falar, poxa, mas ele não pediu a aceleração, ele pediu a força resultante. Então, a gente vai voltar na equação da força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante vai ser massa 1 vezes 6. Força resultante igual a 6 newtons. Só isso, pessoal, tá bom? É só ficar atento ao problema mesmo. Tem umas pegadinhas assim. Ok? Agora vamos para a questão número 5. No esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem massa de meio quilo e está em repouso sobre o plano inclinado de 37 graus com a horizontal, preso pelo fio AB. Não há atrito entre o bloco e o plano. Item A. Qual é a atração? Ainda também não temos atrito ainda, tá? Qual é a atração exercida pelo fio? Lembrando, pessoal, que inicialmente ele está em repouso, ou seja, a força resultante é igual a 0. O que eu tenho que fazer inicialmente? Desenhar todas as forças, certo? Então, eu tenho peso agindo para baixo. Tá vendo que agora eu já tenho uma força a mais. Normal agindo para cima. Atração que existe no fio agindo para cima. A gente geralmente tem duas, né? Uma procurando o centro do fio. Quem não assistiu essa aula, volta lá e assiste. Uma para cá e a outra para cá. Então, só vou desenhar que está em contato aqui com o bloco, tração. Vou desenhar as decomposições do peso de azul, para vocês não confundirem, tá? Cuidado que são decomposições de uma força. PX, PY e PX, contrário. Não temos atrito, então vão ser somente essas, né? Vamos lá. Normal, peso. Aqui a gente tem tração. Aqui, perdão, peso não. Peso daqui. Desculpa. Tração, PY e PX. Ok? Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a primeira coisa. Item A. Analisar as forças na horizontal. Por que horizontal? Porque é onde está a iminência do movimento, onde está o movimento, tá bom? Vertical fica tudo em repouso, né? O corpo não vai quicando, nem rolando, né? No caso, envolveria outras grandezas físicas, mas somente na horizontal, que é onde vai ocorrer o movimento, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que eu posso escolher aqui o referencial, tá? Eu vou colocar
que ele está na iminência de se mover para baixo, porque se eu romper esse fio, ele vai tender a se mover para baixo. Então, a velocidade estaria para baixo. Ah, mas ele está em repouso. Você tem que escolher um referencial, entende? Para você, que quem tiver contra esse referencial é negativo. Todo mundo que estiver acompanhando o referencial é positivo. Então, eu vou botar PX como positivo. Menos atração está contra essa tendência desse movimento. Igual a massa, 0,5, eu vou botar os valores agora, vezes a aceleração, que vai ser 0. Por quê? Está em repouso inicialmente, então a aceleração é 0, porque está em repouso, tá? Então, o que vai acontecer? Px menos tração vai ser igual a 0, Px vai ser igual a tração, né? Então, aqui eu já descubro o valor da tração. Tração vai ser igual a peso vezes o seno de θ, porque Px vai ser peso seno de θ, quando o ângulo estiver na horizontal. Peso é massa vezes a gravidade, 0,5 vezes 10, meio vezes 10 vai dar 5, vezes o seno de 37, que vai ser igual a 0, vou botar aqui seno de 37. Tração vai ser igual a 0,5 vezes 10 vezes 0,6. Então, a gente vai ter que vai ser 5 vezes 0,6, que vai dar tração igual a 3 newtons. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Vou marcar aqui. Bem tranquila, né? Bom, então analisamos aqui a primeira situação. Agora, no item B, ele fala o seguinte. No item B. Cortando o fio, qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Então, vou cortar o fio agora no item B, tá? Vou botar até de verde. Vou cortar o fio. Então, o bloco vai começar a descer, não vai existir mais fio, não vai existir mais tração. Qual vai ser a única força que vai estar agindo na horizontal, pessoal? O Px, certo? Então, eu tenho que força resultante, de verde não dá, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, agora na segunda situação. Então, eu tenho só que Px, porque eu não vou ter mais tração, é igual a massa vezes a aceleração. Ele quer saber a aceleração, então eu tenho que P seno de θ vai ser igual a massa vezes a aceleração. Peso é massa vezes gravidade, então 0,5 vezes 10 vezes o seno de 37, nada mudou, o plano continua inclinado a 37 graus. Só que agora é o seno de 37, né? Mesma coisa, né? 0,6 igual a massa, 0,5, vezes a aceleração, que eu não tenho. Então, eu tenho que 0,5 vezes 10 vezes o seno de 37, que é 0,6, é igual a 0,5A. Nós vimos que isso aqui tudo vai dar 3 igual a 0,5A. Quem está multiplicando passa dividindo. 3 sobre 0,5 é 3 sobre 0,5, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vou marcar aqui. Tranquilo, pessoal? Então, a gente aos pouquinhos vai acrescentando mais forças, mais blocos, não é isso? Então, vamos para a próxima questão. Determine a aceleração dos corpos na situação esquematizada abaixo. Adote a gravidade 10. O fio e a polia têm massa desprezível e não há atrito, né? Então, a gente tem aqui um corpo no plano inclinado com massa de 2 kg e um aqui, né, na vertical com massa de 2 kg também. Nós vamos desenhar o diagrama de forças nos blocos, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa no plano inclinado, a gente tem peso agindo para baixo, peso do corpo A. A gente tem normal agindo para cima. Ainda não tem atrito, certo? A gente tem um fio. Então, a gente tem uma tração T agindo para cima. Lembra que a tração procura o centro do fio? Então, vai ter uma aqui, outra aqui. E eu vou desenhar as decomposições de azul, ok? Então, eu tenho PY agindo para baixo aqui, contrária à força normal. E tenho PX aqui tentando descer esse plano, ok? Beleza.
Então, eu vou escrever isso tudo aqui para ficar peso aqui. Eu tenho tração, tenho normal, tenho PX e tenho PY, ok? Agora vamos fazer o desenho das forças no bloco B. O bloco B tem massa, então ele também tem peso. Ele não está sobre nenhum plano, então ele não tem força normal. Ele tem a tração agindo nesse fio aqui para cima. E só, né? Não temos que fazer decomposição nenhuma aqui, porque ele está na vertical, tá bom? Então a gente analisa cada corpo no seu referencial separado. Então eu tenho peso de B, aqui é peso de A, tá? E tração, que é a mesma, porque é um único fio, tá? Que está sendo passado aqui por essa roldana. Então vamos analisar. O que ele está pedindo para a gente? Determine a aceleração dos corpos, na situação esquematizada. Bom, então já sabemos que a força resultante aqui não é zero, tá bom? O que a gente vai fazer inicialmente? Analisar a força resultante para o bloco A, para o bloco B, né? Aqui no bloco A, quem manda no movimento é a horizontal. Então, a gente vai analisar as forças na horizontal. E aqui no bloco B, quem manda no movimento são as forças na vertical, né? Que vai implicar dele subir ou descer, né? Então, vamos lá. Para o bloco A. Eu vou ter que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Os dois têm a mesma massa, tá? O que acontece? Eu vou atribuir aqui que esse corpo está tendendo, eu vou atribuir como referencial. Se no caso você atribuísse ao contrário, daria negativo alguns valores e não tem problema, tá? Você coloca em módulo, tá tudo certo. Você vai encontrar os mesmos valores do que eu. Se você colocasse que esse aqui está tentando levantar esse, não tem problema nenhum, tá bom? Se você achasse aceleração negativa, não tem problema para isso, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Isso, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí eu vou colocar assim, tá bom? Aí vocês veem aí como vocês preferem fazer. Vamos começar aqui. Então, já que esse corpo está subindo para o bloco A, eu vou ter que tração, que está acompanhando a velocidade, menos Px, é igual a massa vezes a aceleração. Tração eu não tenho, eu sei que Px é P seno θ, porque o ângulo está lá embaixo, massa vezes aceleração. Tração menos é 2 quilos, né? Então eu vou ter massa vezes gravidade vezes o seno de 30 graus, vai ser igual a massa, que é 2 quilos, vezes a aceleração, que eu não tenho. 2 vezes 10, 20, vezes o seno de 30, que é meio, igual a 2A. Então, T menos 10 igual a 2A. Então, a gente vai guardar essa relação. Lembra do plano horizontal, quando a gente analisava 2 blocos? A gente achava do bloco 1, do bloco 2 e depois colocava uma dentro da outra ou resolvia o sistema. Agora, vamos para o bloco B. Para o bloco B. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A gente quis atribuir o referencial que esse está descendo e esse está subindo. Se a gente fosse ao contrário, esse estivesse descendo, esse estaria subindo, porque eles estão ligados, é um sistema, é um conjunto. Então, eu vou ter peso de B menos, que está positivo, menos a força contrária, massa vezes aceleração. Não tenho decomposições aqui não, tá, pessoal? É a própria força. Peso é massa vezes gravidade, menos atração, que é igual a massa vezes aceleração. A massa de B também é 2 kg. 2 vezes 10 menos atração igual a 2 vezes aceleração. 20 menos atração igual a 2 vezes aceleração. Vamos guardar também esta função. Eu vou isolar a tração aqui e vou jogar dentro dessa, tá? Eu tenho que tração vai ser igual a 2A mais 10. Eu joguei para cá. E eu vou jogar isso aqui dentro. 20 menos
2A mais 10 igual a 2A. 20 menos, distribuo o sinal. 20 menos 10 é 10. 2A vai positivo para lá, 2A mais 2A, 4A. A vai ser igual a 10 sobre 4, que vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu descobri a aceleração, só de curiosidade, ele só pediu aceleração, mas vou achar a tração. Tração é 2 vezes 2,5 mais 10. Tração vai ser igual a 2,5 vezes 2 vai dar 5 mais 10. Tração vai ser igual a 15 newtons. Tá bom, pessoal? Deixa eu marcar aqui. Tá vendo que agora sim a gente está acrescentando mais blocos, acrescentando mais forças. A gente vai gradualmente, né, para vocês verem que não é preciso decorar nada, né? Só lembrar da segunda lei de Newton, né? Que devagarzinho os problemas vão saindo. Então a gente também pode misturar o plano inclinado aqui com a situação vertical, né? Então vamos lá para próximo problema, que por sinal é parecido com esse, né? Então vamos lá. Um fio que tem suas extremidades presas aos corpos A e B passa por uma roldana sem atrito de massa desprezível. O corpo A, de massa 1 kg, apoiado num plano inclinado de 37 graus com a horizontal, suposto sem atrito. Ainda estamos sem atrito. Temos o seno e o cosseno do ângulo. Para o corpo B descer com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser o seu peso? Ok. Então, ele quer que o sistema seja acelerado, né? Não temos a situação de força resultante igual a zero. Vamos fazer o diagrama de força nos dois bloquinhos. Então, eu tenho peso no A, porque ele está inclinado para baixo, normal para cima. Tenho as decomposições que eu vou desenhar de azul, PX, PY na vertical, PX na horizontal. Não tem atrito, então aqui a gente termina. Então eu vou escrever peso, PY, normal, PX. E eu esqueci da tração, que eu vou desenhar aqui agora. Tração para cima, porque temos um fio. Ela está procurando o centro do fio, então a gente vai ter mais uma aqui também no bloco B, já vou aproveitar e desenhar ela. E também temos o peso no bloco B, igual na situação anterior, para baixo, né? Eu só vou colocar o mesmo referencial, tá? Eu gosto de colocar o corpo que está pendurado geralmente como referencial. Então eu tenho peso de B, peso de A. Eu tenho tração, que é a mesma, né? Porque é o mesmo fio. Vou analisar a horizontal, as forças, e aqui eu vou analisar as forças do movimento na vertical. Lembrando que eu gosto de atribuir que esse corpo vai tender a puxar esse sistema para cima. Se você fizer o contrário, não tem problema. E vamos lá, vamos resolver esse problema. Para o bloco A. Então, para o bloco A, se ele está subindo, eu vou ter força resultante massa vezes aceleração, tração menos Px igual a massa vezes aceleração, tração menos peso vezes o seno do ângulo, porque Px é peso seno do ângulo, massa vezes aceleração, tração menos peso é massa vezes a gravidade. O corpo A tem massa de 1, gravidade 10, seno do ângulo é o seno de 37, massa 1, aceleração. Ele fala se o corpo B descer com aceleração de 2, mas eles estão em um conjunto, então a aceleração dos dois é a mesma. 2. Tração menos 10, 1 vezes 10 é 10. Seno de 37 é 0,60. 1 vezes 2 é 2. 10 vezes 0,6 vai dar 6. Vai passar para lá positivo, 2 mais 6, tração vai ser 8 newtons. Beleza? Já encontramos o valor da tração. Agora vamos analisar o bloco B. Não precisa decorar nada, pessoal. Vai fazendo que as coisas vão aparecendo, tá? Força resultante é massa vezes aceleração. Quem está acompanhando o movimento é peso de B. Então, peso de B menos a tração
é igual a massa de B vezes a aceleração, ok? Se você quiser escrever aqui massa de A para diferenciar, pode também. Peso de B é massa de B, que eu não sei qual é, vezes, na verdade ele quer o peso, então eu não vou abrir não. Peso de B, vou deixar fechadinho, menos a tração, que é a mesma, 8. A massa de B eu não tenho. Na verdade, eu vou abrir, tá, pessoal? Por causa dessa massa de B aqui. Massa de B vezes a gravidade, que é 10, menos a tração, que é 8, vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Pessoal, lembrando que a aceleração é a mesma para o conjunto. Entendeu, pessoal? Por que eu abri? Peso é massa vezes gravidade. Porque se eu deixasse como peso de B, aqui ficaria massa de B. Aí eu teria que abrir em algum momento mesmo, tá bom? Joguei para cá. Menos 8 vai ser igual a 2mb menos 10mb. Menos 8 vai ser igual a menos 10 menos 2, menos 8mb, multiplica por menos 1, mb vai ser igual a 8 sobre 8, mb vai ser igual a 1 kg. Lembrando que ele não pediu o mb, ele pediu o peso. Peso é massa vezes gravidade, então peso vai ser igual a 1 vezes 10, que vai ser 10 newtons. Resposta letra D. Bom, pessoal, vou marcar aqui bonitinho. Era muito importante achar essa massa para a gente poder encontrar a resposta final, certo? Só tudo é válido, tá? Tá vendo que quando você encontra um bloco, você vai encontrar alguma informação que vai precisar jogar na segunda função, tá? Muito importante fazer a análise completa desses problemas de bloco, ok? E aí, então, até que estamos resolvendo bem rapidinho, né? Vamos fazer a questão número 8. Vou beber uma água aqui. Bom, pessoal, vamos para a questão número 8. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus. Já me fala a inclinação do plano. Em relação ao solo, a intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Então, vamos desenhar aqui, pessoal, as forças, para que a gente entenda o que vai ser esse 2 newtons, ok? Eu inclinei demais aqui o bloquinho. Assim. Bom, nós temos a força peso. Nós temos a força peso. A força normal. Nós vamos ter agora atrito, né? Vamos desenhar a primeira decomposição aqui de azul. PY e PX. E vamos ter, já que ele está descendo o plano, né, uma força de atrito contrária a PX. Vou desenhar ela aqui. De vermelho. Ela não é decomposição. Ela está na horizontal. Ok? Então vamos lá, vou escrever aqui direitinho. Normal. Peso, PY, PX e FAT. Ok, pessoal? Então, quando ele fala assim, a intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano, o plano está aqui, ó. O plano está aqui. A força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano, ó, essa força aqui é o PY, tá? Então, ele quis dizer que o PY vale 2 newtons. Tá? É isso aqui que ele quis dizer pra gente. Tá bom? Aí a gente tem que PY, considerando o plano inclinado com a horizontal, é P cosseno θ. Só que o seno de θ é igual a cosseno de θ, porque a gente está falando de uma inclinação de 45 graus, né? Então, a gente poderia escrever que 2 é igual ao peso, que eu não sei qual é, vezes o cosseno de 45. 2 igual ao peso, cosseno de 45, né?
Poderia também, multiplica o cruzado aqui, a gente vai ter que 4 é igual a peso raiz de 2. Peso vai ser igual a 4 sobre raiz de 2. Eu vou deixar assim, não vou racionalizar por enquanto, porque a gente vai ver as outras funções. Se eu analisar aqui na horizontal, pessoal, olha só, na horizontal, eu vou ter que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Só que ele fala aqui a palavrinha mágica, ó, está tudo em equilíbrio, isso implica que a aceleração é zero, que a força resultante é zero. Então eu tenho, se ele está tentando descer o plano, Px é positivo, quem está contra é negativo, certo? Que é igual a massa vezes a aceleração, que vai ser zero. Então quer dizer que o Px vai ser igual a Φ. Quem é Px? Px é P seno de θ. Isso vai ser igual a Φ, que eu estou buscando. Quem é o peso, que a gente acabou de ver aqui? 4 sobre raiz de 2. Quem é o seno de θ? É o seno de 45. Φ vai ser igual a 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta, corta. Φ vai ser igual a 4 sobre 2, que é 2 newtons. Tá? Essa é uma forma de fazer, tá, pessoal? Existem outras, mas eu achei assim mais simples, tá bom? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Na figura estão indicadas as forças atuantes em uma caixa de peso P igual a 60 newtons. Pessoal, isso implica que a massa é 6 quilos, tá bom? Geralmente, quando a gravidade, nesses problemas de vestibulares, eles atribuem como 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas é importante que você leia o início da prova, essas informações sempre vêm ou no início da prova ou na própria questão, tá bom? Então, quer dizer que a massa é 6 quilos. E sobe uma rampa áspera, ou seja, que tem uma força de atrito. Se ela está subindo, a força de atrito está contrária ao movimento. Eu poderia desenhar aqui no chão, mas ele quis desenhar aqui. Com velocidade constante. Pessoal, essa aqui é a palavrinha-chave. Velocidade constante implica que a aceleração é igual a zero, consequentemente a força resultante é igual a zero, tá? Muito importante prestar atenção nas palavras equilíbrio, tá? Que no caso aqui vai ser um equilíbrio dinâmico, o movimento vai ser uniforme, velocidade constante, tá bom? Então o corpo vai estar se movimentando para cima com movimento constante, tá? Velocidade constante. Nessas circunstâncias, qual vai ser o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e esse bloco? Bom, pessoal, tá faltando fazer aqui as decomposições das forças, né? São muito importantes. A gente tem Px para baixo, que ele desenhou aqui, ó. Faltou o Px. E o Py para baixo e o Px aqui, ó, descendo a rampa, tá bom? Eu sei que fala o contrário, mas eu tô pensando, aqui é Py, tá? Não pode esquecer, Py, contrário normal, Px aqui. E aqui é o peso, tá? Que não tá desenhado. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai analisar as forças na horizontal. Por quê? Que são responsáveis pelo movimento. Tá? Ele fala que ele está subindo, o Px está sempre descendo a rampa, tá? O Px está sempre descendo a rampa, isso é importante. Então eu tenho que força resultante é massa vezes aceleração. Quem está seguindo o movimento é positivo e quem está contra é negativo. Tá vendo? E, pessoal, aqui eu já estou fazendo análise escalar, tá? Se você quiser fazer análise vetorial, botar com as setinhas, somando, melhor ainda, não tem problema, tá? Massa vezes aceleração. Força, ele fala o valor da força 60 newtons. Menos, antes de botar, eu vou abrir essas equações, tá? Menos, Φ é coeficiente de atrito vezes a normal. Se você ainda não estudou a força de atrito, pessoal, dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores, tá? Φ é definido por coeficiente de atrito, que é uma grandeza adimensional, vezes a força normal, tá bom? Menos Px, que é igual... Px eu já vou abrir. Que é peso seno de θ, quando o ângulo está na horizontal, massa vezes aceleração. Eu vou abrir também, pessoal, a força normal. A normal no plano inclinado, normal é igual a Py no plano inclinado, certo?
Então, quem é PY? É peso cosseno θ. Então, já vou abrir aqui. Peso cosseno θ menos peso seno θ é igual a massa vezes aceleração. A força, ele me fala que é 60, menos o coeficiente de atrito cinético que eu estou buscando. O peso vale 60. Cosseno, qual ângulo que ele está falando aqui? 37 graus. Bom, pessoal, cosseno de 37, ele é obrigado a falar para você, tá bom? Eu provavelmente esqueci de copiar aqui na questão, tá? Mas eu já vou falar para você. O cosseno de 37 graus, ele é 0,8, tá? Eu vou escrever aqui para você. Cosseno de 37 graus é 0,8. E o seno de 37 graus, peguei das questões anteriores que a gente fez, é 0,6, tá bom? Peguei lá da questão número 4 que a gente fez. A questão 7 também que a gente fez tem essas informações, tá bom? Então, ele é obrigado a te dar quando os ângulos não são notáveis, tá? Então, o cosseno de θ vai ser 0,8 menos o peso, 60, vezes o seno de θ, que é 0,6, vai ser igual a massa. Lembra que eu falei que a massa é peso, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, se o peso é 60 e a gravidade é 10, a massa vai ser 6 quilos. Vezes a aceleração, que vai ser 0, porque ele fala que o movimento tem velocidade constante. Então, vai ficar fácil aqui, é só a gente fazer essa continha, né? Então, eu tenho que 60 menos 60 vezes 0,8 vai dar 48 microC, que é o coeficiente de atrito, menos 60 vezes 0,6 vai dar 36. Isso tudo vai ser igual a 0. 60 menos 36 vai dar 24. Então, vai ficar menos 48 microC mais 24 igual a 0. Esse 24 vai passar para lá diminuindo. Menos 48 microC menos 24. Eu multiplico tudo por menos 1. MicroC vai ser 24 sobre 48, que vai ser 0,5, certo? 0,5, nosso coeficiente de atrito cinético. Tá? Uma grandeza adimensional, então não vou botar aqui, não tem unidade. Resposta, letra D. Ok? Bom, pessoal, é isso, tá? Tem que ficar bastante atento. Tá vendo que não precisa decorar nada, né? É só você observar, desenhar as forças, né? Tem que saber que Px e Py, né? Px, P seno θ, Py, P cosseno θ, quando o ângulo está na horizontal, muito importante. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora para a questão número 10. Em um plano inclinado de 45 graus com a horizontal, é abandonado um bloco de 30 quilos, considerando o atrito entre o plano e o bloco. Olha só, ele considera o atrito. Calcule a aceleração desse bloco. Só vamos primeiramente sempre desenhar as forças. Então, eu tenho peso agindo para baixo, normal saindo do plano inclinado. Eu tenho atrito, porque ele está tentando descer, então o meu atrito está contrário, né? Eu vou desenhar ele aqui no chão, tá? Se você quiser desenhar ele lá em cima, não tem problema. Vários exercícios bota em cima. Eu gosto de desenhar assim, contrário, para mostrar que ele está resistindo mesmo ao movimento. Agora eu vou desenhar também as decomposições. Primeiro eu vou botar o nome aqui. Aqui eu tenho normal, aqui eu tenho peso, aqui eu tenho FAT. Eu poderia desenhar ele aqui, tá? Vamos lá. Agora eu tenho PY, né? PY, aqui na vertical, contrária normal, PX, tentando descer o bloco. Aí vai atropelar a minha FAT aqui, né? Eu vou tentar desenhar mais curtinha, pessoal, mas cuidado, tá? Ela não é curtinha assim. Ela faz aqui pela regra do paralelogramo, mas não tem problema não. Vocês já sabem que ela tá para baixo. Vamos lá. Botar nome aqui, PY. E PX. Ok? PY e PX.
Ótimo. Então, pessoal, a gente está vendo, ele quer que a gente calcule a aceleração desse corpo. Esse corpo ele está descendo o plano, ok? Então, a gente vai analisar as forças na horizontal, ok? Então, eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem está descendo está seguindo a aceleração. Então, Px menos quem está subindo, quem está contrária, igual a massa vezes a aceleração. Px é P seno de θ. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Massa vezes a aceleração. Vou abrir também aqui a nossa normal, porque no plano inclinado, a normal não é igual ao peso. A normal é igual a PY, que é peso cosseno de θ, menos coeficiente de atrito vezes a normal, que é peso cosseno de θ, é igual a massa vezes a aceleração. Ele fala pra gente coeficiente de atrito, sim. Coeficiente de atrito, nesse problema, vale 0,7. Tá? Coeficiente de atrito vale 0,7. Desculpa, tá faltando uma informação aqui. Não vai ficar muitas incógnitas, né? Mas vamos lá. Ele tá pedindo pra gente buscar aceleração. O peso é massa vezes a gravidade, o peso é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo θ, que ele fala pra gente que é 45 graus, menos o coeficiente de atrito, que é 0,7, que é uma informação do problema, tá? Vezes o peso, que é massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo, que é 45 graus, que é igual a massa, que é 30, vezes a aceleração, que é o que a gente está querendo, tá? Então, 30 vezes 10 vezes o seno de 45, ele pede para considerar 0,7, menos 0,7 vezes 30 vezes 0,7, igual a 30A. Então, 30 vezes 10 dá 300, vezes 0,7 vai dar 210, menos 0,7 vezes 30 vezes 0,7 vai dar 0,7 vezes 30 vezes 10, né? Faltou aqui o 10, aqui é 300, perdão, 300. Então, 300 vezes 0,7 vezes 0,7 vai dar 147, igual a 30A. 210 menos 147 vai dar 63, que vai ser igual a 30A. Quem está multiplicando passa dividindo. 63 sobre 30, A vai ser igual a 2, aproximadamente, né? 2,1 metros por segundo ao quadrado. Vamos finalizar aqui. Questão número 11. Determine o coeficiente de atrito cinético sobre um corpo de massa 5 kg que se desloca em um plano inclinado com atrito de 60 graus com horizontal e sofre a ação de uma força de atrito de 22,5 newtons. Ele me dá o valor do coeficiente de atrito cinético, até duplicou aqui, né? Não precisa de 2. Do seno do ângulo e do cosseno do ângulo, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Mesma coisa. Primeiro a gente desenha as forças. Então, eu tenho força-peso agindo para baixo, normal agindo para cima. A gente tem que Px, né, tá tentando descer o bloco, então, consequentemente, eu vou desenhar o Φ aqui em cima para não misturar que nem os outros, tá? Φ tentando ir contra o movimento. Vou desenhar as decomposições Py de azul e Px, que é o que vai fazer o plano, né, o corpinho descer. Vou escrever aqui as forças. Eu tenho peso, eu tenho normal, eu tenho Px, eu tenho Py e eu tenho Φ. Ok? Bom, ele fala, vamos ver aqui, que sofre ação de uma força de atrito. Ele me dá o valor dessa força de atrito, né? Então, pessoal, olha só. Isso é bom, ele me dá o valor da força de atrito, isso é bom. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, eu tenho que encontrar primeiro o valor da normal, certo? Normal é igual a Py.
Normal vai ser igual a P cosseno de θ. Normal vai ser igual a mg cosseno de θ. Normal vai ser igual a massa, que é vezes a gravidade, vezes o cosseno de 60 graus. Então, a normal vai ser 50 vezes, ele me fala que o cosseno é 0,5, né? Aqui 5 vezes 10 vai ser 50 vezes 0,5, então a minha normal vai ser de 25 newtons, certo? Bom, pessoal, eu tô olhando aqui uma informação importante. Esse coeficiente de atrito não é dessa questão, tá? Desculpa. A gente está buscando o coeficiente de atrito. Agora que eu vi aqui que no enunciado não está, tá? Aqui é determina o coeficiente de atrito. Aí se ele me desse aqui, né, não teria lógica, tá bom? Então peço desculpas aí, ignorem essa informação. Vamos continuar aqui a partir da normal onde a gente encontrou, ok? Então eu tenho que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, eu tenho que a força de atrito ele me dá 22,5, vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético que eu não tenho, vezes a normal que eu encontrei. Coeficiente de atrito cinético vai ser 22,5 sobre 25. Coeficiente de atrito cinético vai ser igual a 0,9. Tá bem alto, né, pessoal? Mas assim, isso aqui é mais para treinar, geralmente dá valores menores, tá bom? Um problema que não é oficialmente de vestibular, né? Por isso que até teve esse rinho aí, tá bom? Peço desculpa para vocês. Então já vamos aí para o próximo, né? Questão número 12. Determine a força de atrito sobre um corpo de 50 quilos. É aqui que entra o coeficiente de atrito 0,7, ó. E até duplicou. Determine a força de atrito sobre um corpo de 50 kg que se desloca em um plano inclinado de 30 graus com a horizontal. Então vamos lá. Tem o peso para baixo, normal para cima, atrito atrapalhando o movimento de descida, né? Eu vou ter Px descendo o plano inclinado e Py para baixo, contrária normal. Vamos escrever peso normal, Px, Py e Φ, ok? Ok, então, a gente tem a massa, né? Então, vai ser bem parecida a ideia. Então, normal vai ser igual a peso de Y. Normal vai ser igual a P cosseno do ângulo, porque a gente está falando do ângulo com a horizontal. Normal vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade, vezes o cosseno de θ. Normal vai ser igual a 50, que é a massa, vezes 10. O cosseno de 30, pessoal, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já pode escrever como 0,87. Como 0,87. Mais ou menos, tá? Se você quisesse botar a raiz de 3 sobre 2, não tem problema, só para a gente achar um valor mais próximo. Vezes 10 vezes 50, a gente vai ter aproximadamente a normal 433 newtons, ok? Então, eu vou ter que o Φ é coeficiente de atrito vezes a normal. Agora sim, ele me dá o valor do coeficiente de atrito, que é 0,7. E ele está querendo a força de atrito. Então, Φ vai ser igual a 0,7 vezes a normal. Então, isso vezes 0,7 vai dar aproximadamente 303. Né? 303 newtons de força de atrito. Aqui, pessoal, eu tô olhando aqui, ele deu até que o cosseno de 30 é 0,9, aproximou, né? Então, 0,9 vezes 500 daria 450. Aí, 450 vezes 0,7, 315, tá bom? Você poderia fazer também utilizando os valores que ele te deu aqui, tá legal? Então, vamos para a última questão. Questão 13. A ilustração refere-se a certa tarefa na qual o bloco B, 10 vezes mais pesado que o bloco A, deverá descer pelo plano inclinado com velocidade constante. Então, aquela palavrinha mágica, né? Isso aqui implica que a aceleração é zero, a força resultante é zero.
Considerando que o fio e a polia são ideais, qual vai ser o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano? Bom, vamos lá, né, pessoal? A gente tem aqui, vamos desenhar as forças, né? No primeiro, no plano inclinado, a gente tem peso para baixo, normal para cima. Nós temos um fio, né? Então nós temos força de tração, uma para cá, buscando o centro, e a outra para cima. A gente tem aqui, deixa eu ver se ele fala, atrito, né? Então, se ele está tentando descer o plano, o coeficiente de atrito vai estar contra o movimento, vai estar para cima. Vamos desenhar as decomposições. Ainda falta aqui o peso no bloco A, né? Eu vou desenhar de uma vez. Vamos desenhar as decomposições de azul, PY, PX. E vamos colocar os nomezinhos. Normal, FAT, tração, PX, peso, PY, tração e peso de A, que é peso de B, ok? Bom, ele fala que a velocidade é constante, né, do sistema, então a força resultante vai ser zero. Vamos analisar aqui as duas situações, né? A gente tem o seno de alfa e o cosseno de alfa, e ele fala que no qual o bloco B, a massa de B, é 10 vezes maior, né, que a massa de A. Ok? Então, a massa de B é 10 vezes a massa de A. Então, vamos lá. Deixa eu ver mais. Só isso tá bom. Então, eu tenho que, vou analisar aqui para o bloco B. Para o bloco B primeiro. Então, eu tenho que, só na horizontal, tá, pessoal? Lembrando que se ele está descendo, aqui a velocidade está para baixo, a velocidade está para baixo, tá? Então, quem está seguindo a velocidade é positivo, quem está contra é negativo. Então, vai ficar tração mais Px menos FAT igual a zero. E a força resultante é massa vezes a aceleração. Então, fiz a força resultante igual a zero. Então, eu não tenho o valor da tração. Px é P seno θ. FAT é coeficiente de atrito vezes a normal. Eu vou abrir agora a normal, que é peso vezes o cosseno de θ, porque normal é igual ao PY no plano inclinado, que é P cosseno θ. Então, eu tenho que a tração mais peso é massa vezes gravidade, né? A gente está falando aqui de B. Então, é B. Então, eu tenho massa de B vezes a gravidade vezes o seno do ângulo alfa, que é 0,6, que eu já vou botar, menos coeficiente de atrito eu quero descobrir, vezes o peso de B, a massa de B, vezes a gravidade, vezes o cosseno de alfa, que é 0,8, isso tudo vai ter que ser igual a zero. Tração mais 10 vezes 0,6 dá 6, menos 10 vezes 0,8 dá 8. Vamos guardar isso aqui, deixar quietinho. Agora vamos analisar o bloco A. Tá vendo, pessoal? No finalzinho a gente faz uma questão um pouquinho melhor, né? Em termos de dificuldade, assim. Então vamos lá. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Lembrando que isso aqui vai ser zero. No bloco A, a gente vai analisar essas forças aqui, que é responsáveis pelo movimento. Quem está acompanhando a velocidade é o peso de A. Menos a tração igual a massa de A vezes a aceleração. Isso aqui vai ser tudo zero, né? Já vou botar zero. Peso de A vai ser igual a tração. Então, a tração vai ser igual a massa de A vezes a gravidade. Então, a tração vai ser igual a massa de A, que eu também não sei qual é, vezes 10. Então, a tração é 10 MA. Mas eu sei que a massa de B
é 10 MA. Então, eu vou substituir isso aqui. Tração mais 6 vezes 10 MA menos 8 10 MA vezes micro igual a 0. Aqui e aqui, né? Onde tivesse MB eu ia substituir. 6 vezes 10, 60. 8 vezes 10, 80. MA micro igual a 0. Fração vai ser 10 MA. Mais 60 MA menos 80 MA micro igual a 0. Estamos chegando lá. 10 mais 60, 70 MA menos 80 MA micro igual a 0. Vou jogar isso aqui lá para o outro lado. Eu vou continuar aqui, tá, pessoal? Um pedacinho. 70 MA vai ser igual a 80 MA micro. Quem está multiplicando passa dividindo. O micro vai ser 70 MA sobre 80 MA. Corta MA com MA, 0 com 0. O micro vai valer 7 sobre 8, que vai ser 0,875 aproximadamente. Tá vendo, pessoal? Dá pra gente resolver vários tipos de problema. Ok? E a resposta vai ser a letra C. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima aula.